Vamos lá e vamos conversar sobre eletricidade hoje. Muita gente acha que a primeira lei de Ohm é aquela equação do U igual a RI, equação do URI. Outros falam URI, né? Bom, na verdade, essa não é a primeira lei de Ohm, não. A primeira lei de Ohm não é bem uma equação. U igual a R vezes I é apenas uma forma didática de mostrar para você a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm que Ohm faz, é simplesmente definir os resistores ôhmicos. Professor, para começar, o que é um resistor? Um resistor é um aparelho que tem por função esquentar. Isso é um resistor. A função dele é esquentar. Quer ver um exemplo? Uma chapinha, babyliss, secador de cabelo, chuveiro elétrico, que mais? Aquele grill, chapa, a sanduicheira. São aparelhos que têm por função esquentar. Não confunde, tá? Todos os aparelhos, todos, sem exceção nenhuma, todos os aparelhos, quando são percorridos por corrente elétrica, daqui eu vou falar, daqui a pouquinho, que é o movimento ordenado de cargas elétricas, mas todo aparelho que é percorrido por corrente elétrica esquenta. Todos aquecem porque todos são sujeitos ao efeito Joule, que é um dos efeitos da corrente elétrica. Mas nem todos os aparelhos têm por função esquentar. O aparelho que tem por função esquentar é chamado de resistor. Tudo bem? Tá legal? Beleza. Só que a primeira lei de Ohm, ela trabalha com a resistência elétrica. Professor, tem diferença entre resistência e resistor? Tem sim. A resistência é a dificuldade que um condutor oferece para a passagem de elétrons. Então, olha só, a resistência elétrica, que é representada pela letra R, isso não é um resistor, é uma resistência. Ela é a capacidade que um condutor tem de dificultar a passagem de carga elétrica. Tá bom? Isso é resistência. Isso é uma característica do material. Tem alguns materiais que têm uma resistência maior, outros uma resistência menor. Essa passagem de cargas elétricas é chamada de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Olha, deixa eu deixar uma coisa clara. A corrente elétrica não necessariamente é movimento de elétrons. Tudo bem, eu sei que o nome corrente elétrica vem de elétrons. Só que, por definição, hoje, nós trabalhamos com corrente como sendo um movimento ordenado de portadores de carga. Então, eu posso ter íons. Inclusive, se você procurar, você vai encontrar artigos científicos, tá bom? Falando sobre corrente protônica, ou seja, corrente de prótons. Não em fios condutores, deixando claro, não é em fios condutores, tá bom? Em fios condutores você tem corrente de elétrons, somente elétrons se movimentam. Mas é possível, veja bem, nós temos correntes de prótons. Mas nós vamos ver isso adiante. Volto a frisar, não em fios condutores, tá legal? Beleza. Quando você tem uma fusão nuclear, você tem aceleradores de partícula, você tem movimentos de prótons ali. Mas isso a gente vai deixar para um tema futuro. Tudo bem? Por enquanto, vamos pegar a ideia de que elétrons se movimentam de maneira ordenada, de maneira organizada. Na verdade, não é. Os elétrons não se movimentam assim em fila indiana, como eu coloquei. Tá bom? Isso aqui é uma representação didática para o ensino médio. Na verdade, o movimento dos elétrons é sempre um movimento desordenado, sempre. Porém, com um deslocamento preferencial. Mas, veja, para o teu vestibular, vale você pensar que corrente elétrica é um movimento ordenado, um movimento organizado de cargas elétricas. Tudo bem? Especificamente de elétrons, já que eu vou trabalhar com fios condutores. E cada elétron desse, que eu representei por uma bolinha, tem uma carga elétrica. A gente chama de carga elementar, que tem um valor fixo e vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como um fio tem milhares de elétrons se movimentando ao mesmo tempo, então eu posso dizer, generalizar, que a carga elétrica que está em movimento é representada pelo número total de elétrons que estão em movimento
uma diferença de potencial. Nós conhecemos como DDP, diferença de potencial. E a DDP, representado pela letra U. Olha o que eu coloquei aqui de maneira didática. É a entrega de energia às cargas elétricas. Na verdade, o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é uma região de dentro de um campo elétrico onde aquela carga vai acumular energia potencial. Professor, é igual a energia potencial gravitacional? Não, não é igual, mas tem semelhanças sim. Tem semelhanças. Enquanto, por exemplo, você tem energia potencial gravitacional dependendo da altura que você está da superfície, o potencial elétrico também depende de uma altura elétrica. Você está percebendo que eu estou colocando entre aspas? É só para fins didáticos. Isso quer dizer que, assim como no campo gravitacional, a energia potencial gravitacional, dependendo da altura em que eu coloque o objeto, esse objeto vai armazenar uma energia diferente. No campo elétrico também. No campo elétrico, dependendo do lugar em que eu esteja com a carga elétrica, ela vai armazenar energia também. Potencial elétrica, não gravitacional, mas elétrica. Entendeu? Então, pontos diferentes desse campo geram energias diferentes, que é justamente a minha diferença de potencial, a minha diferença de energia em pontos diferentes de um campo elétrico. É essa diferença de energia que faz com que os elétrons num fio condutor se movimentem de maneira organizada. Eu não sei se você já se perguntou, mas por que quando eu aciono o interruptor, a lâmpada acende imediatamente? Muita gente pensa que ela acende imediatamente porque os elétrons viajam na velocidade da luz. Não é isso que acontece. A velocidade dos elétrons ela é baixíssima no fio condutor. Muito baixa mesmo. São poucos centímetros por segundo. Mas por que a lâmpada se acende imediatamente, então? Porque quando eu aciono o interruptor, eu estabeleço um campo elétrico uniforme no fio todo. Esse campo elétrico uniforme faz com que os elétrons se movimentem em bloco por causa da diferença de potencial, da diferença de energia em pontos diferentes desse campo. Sacou a ideia? Bacana, né? O que a primeira lei de Ohm faz é simplesmente definir para você a ideia de resistor ôhmico. O que é o resistor ôhmico? É aquele que tem resistência constante. Então a primeira lei de Ohm ela diz o seguinte: existe uma classe de resistores, presta atenção, existe uma classe de resistores em que o quociente entre a DDP e a corrente é sempre um valor constante. Não importa o que eu mudar de DDP, eu vou alterar na corrente elétrica, na mesma proporção. Se eu dobrar a DDP, eu dobro a corrente. Se eu reduzir a metade a DDP, eu reduzo. Está entendendo como é que é? Então, eu vou sempre alterar na mesma proporção, de tal maneira que esse quociente vai ser sempre um valor constante. Tá legal? Então, a primeira lei de Ohm, o que ela faz é definir para você a ideia de resistor ôhmico. Agora, atenção, presta atenção. Resistência elétrica é o quociente entre a DDP e a corrente. A primeira lei de Ohm define o resistor ôhmico. São aparelhos, é uma classe de aparelhos que apresentam resistência constante. Professor, essa equação ela só serve para quando a resistência for constante? Não. Ela serve para calcular qualquer resistência. A diferença é que no resistor ôhmico, essa razão vai ser constante. Essa divisão vai ser constante. Para resistores não ôhmicos, essa razão não é constante. Ela vai variando, ela muda. Entendeu? Ora aumenta, ora diminui. Quando essa razão, ou seja, sempre que eu mudar a DDP, mudar a corrente, mas não mudar na mesma proporção, eu vou ter classificado como um resistor não ôhmico. Você entende? Esta equação, ela só serve para calcular a resistência.
tanto de resistor ômico quanto resistor não ômico. A diferença, volto a falar, é que no resistor ômico a resistência é constante e no resistor não ômico a resistência ela é variável. Tá bom? Bacana? Você já tinha visto a primeira lei de Ohm sobre